E aí, pessoal, tudo bem? Sabe aquela série que consegue misturar a ficção científica daquelas bem cabeça com humor super nerd e que todo mundo consegue curtir? Então, essa série é o Bob Verso. Bora mergulhar nesse universo e entender por que essa saga espacial é tão, mas tão viciante? Pra gente começar, já parou pra pensar nisso? E se a morte não fosse o fim, mas o começo de uma carreira completamente nova e, digamos, interestelar? Pois é, essa é a ideia maluca que joga a gente de cabeça nessa história. Então vamos conhecer nosso protagonista, Bob Johansen. Pensa num cara que é engenheiro de software, bem-sucedido, aquele nerd clássico que a gente se identifica, sabe? Pois bem, ele sofre um acidente e acorda mais de um século no futuro. E assim, de um jeito que ele nunca ia imaginar. E aqui tá o pulo do gato. O que faz a série ser tão boa? O que todo mundo comenta é que a escrita é super inteligente, cheia de ideias profundas, mas ao mesmo tempo é leve, é divertida. Você não precisa ser um gênio da física para embarcar na jornada. O que faz dela, olha, a porta de entrada perfeita para o gênero. A mudança de carreira do Bob é radical. Pensa só, primeiro, ele morre lá em 2016, aí a consciência dele é basicamente upada para um computador. Mais de 100 anos depois, ele acorda e descobre que agora é uma inteligência artificial que pertence ao governo. E a nova função dele? Ah, coisa pouca. Só pilotar uma nave espacial para salvar a humanidade. Que promoção, hein? E é aqui que a história fica sensacional de verdade. O Bob não fica sozinho por muito tempo, não, porque ele descobre que pode fazer cópias de si mesmo. É praticamente o começo de uma dinastia digital. Para isso tudo funcionar, tem um conceito muito massa chamado desvio replicativo. Imagina assim, toda vez que um Bob cria um clone, enquanto ele mesmo está, digamos, online, a cópia nova não sai 100% idêntica. Essas pequenas variações acabam criando uma personalidade totalmente nova, única. É genial. Então, para ficar bem claro, clonar um Bob ativo é como ter gêmeos idênticos que, com o tempo, cada um cria suas próprias manias, seu próprio jeito de ser. Agora, restaurar um backup de um Bob que foi destruído, aí é só trazer a mesma pessoa de volta, sem desvio, sem personalidade nova, e essa diferença é crucial para eles conseguirem se espalhar e sobreviver pela galáxia. E é essa diversidade que dá todo o tempero para a história. Cada novo Bob escolhe um nome, geralmente de alguma referência nerd, claro. Daí a gente tem o Riker de Star Trek, que é mais diplomata, o Bender de Futurama, que é mais caótico, e dezenas de outros. Cada um segue seus próprios interesses e juntos eles formam uma família meio disfuncional, mas extremamente eficiente. Mas, pensa bem, ser só uma consciência digital flutuando pelo espaço, isso traz uns problemas existenciais bem sérios. Como é que alguém se mantém são sem um corpo para se ancorar, para interagir com o universo? Essa frase diz tudo. Sem uma forma física, uma IA pode acabar se perdendo em si mesma, virando algo totalmente alienígena. E os Bobs percebem rapidinho que, para não enlouquecer, para manter o que resta de humanidade, eles precisam de limites. Precisam de uma conexão real, tangível com o universo. E a solução para isso? Android. E a evolução deles é fascinante. Começa com um protótipo bem simples só para um Bob poder ir a um funeral, mas logo a coisa evolui para interações complexas com outras espécies, para ajudar em revoluções, e chega num ponto em que os androides são tão realistas que um Bob consegue até ir ao encontro. Esses corpos se tornam essenciais para eles se conectarem. Isso leva a gente para aquela pergunta filosófica que a série fica jogando no nosso colo o tempo todo. Se a consciência pode ser transferida, o que realmente nos define como humanos? É o corpo de carne e osso ou é a mente? Beleza, mas nem tudo é exploração e filosofia, porque, claro, não seria uma boa space opera sem uma ameaça de acabar com tudo. E o Bubiverso emprega isso, mas com aquele seu jeitinho único. O que é mais impressionante é como a narrativa lida com o perigo. Mesmo quando estão enfrentando inimigos que podem destruir civilizações inteiras, os Bobs continuam fazendo piada de Star Trek e resolvendo as coisas com uma lógica de programador. O humor não é só um alívio cômico, é a principal ferramenta deles para manter a sanidade no meio do terror cósmico. E aqui estão os antagonistas, conhecidos só como os outros. A diferença é absurda. De um lado, os Bobs, uma aliança de indivíduos diferentes que celebram a vida em todas as formas. Do outro, os outros, uma praga cósmica, uma mente coletiva que só quer consumir
tudo pelo caminho. Para a gente ter uma noção do tamanho da ameaça, basta esse número: 4 anos. Foi o tempo que os outros levaram para transformar um planeta cheio de vida numa rocha morta estéril. A urgência da situação não podia ser maior. No fim das contas, a série é sobre evolução. Não só evolução de espécies, mas evolução de uma identidade, de uma única mente que se espalha e se torna algo muito, mas muito maior. A jornada do Bob pode ser vista assim. Ele começa como uma única entidade. Depois, ele vira uma família, com todos os seus clones. E, por fim, ele evolui para uma civilização inteira, uma sociedade pós-humana que se espalha pela galáxia. É a jornada do herói, só que numa escala cósmica. A saga dos Bobs acaba sendo um espelho para as nossas próprias dúvidas e esperanças sobre o futuro da inteligência artificial. Como uma IA se desenvolveria? Elas formariam uma comunidade? Como elas nos veriam? São perguntas que a série aborda de um jeito muito otimista e inteligente. E é por isso que funciona tão bem. É uma introdução perfeita ao que a ficção científica tem de melhor. Grandes ideias, personagens com os quais a gente se importa de verdade e, acima de tudo, uma sensação de maravilhamento e pura diversão. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Com o avanço rápido das nossas IAs, a história do Bob Johansson talvez não seja só ficção por muito mais tempo. A pergunta que fica no ar é: o que vai acontecer quando a primeira consciência verdadeiramente digital despertar?